por incrível que pareça, o Brasil ainda vive sob muito do que era no passado, na Europa, pré-Revolução Francesa, o antigo regime. Alguns estão acima da lei e alguns estão abaixo da lei, porque vivem na selva do vale tudo e do salve-se quem puder. Olá, o Canal Brasil, o 8º Encontro Internacional de Felicidade e Bem-Estar, recebem o pensador, economista e escritor eleito para a Academia Brasileira de Letras, Eduardo Janete. Janete, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Renato. É um prazer a gente voltar a conversar. Janete, 20 anos atrás, você começou um livro chamado Felicidade, da seguinte forma. Vou pegar o livro aqui. A rotina entorpece. Vez por outra, entretanto, desabam sobre o mundo acontecimentos que sacodem e alteram o nosso sentido de prioridades. 20 anos atrás, Janete, o que tinha desabado tinham sido as Torres Gêmeas em Nova York, mas eu acho que mais do que isso, também tinha desabado o mundo que parecia começar a fazer sentido depois da Guerra Fria, naquele momento. O seu livro Felicidade de 2002, meses depois daquele acontecimento. Você menciona esse acontecimento no prólogo do livro também. 20 anos depois do livro, ou seja, hoje, acredito que nós passamos por outro choque, né? A pandemia. Só no Brasil, quase 700 mil pessoas que morreram, milhões no mundo, centenas de milhões de pessoas afetadas física ou emocionalmente por essa tragédia. Eu vi você descrever o seu último livro, O Anel de Giges, que eu não sei se ele já foi escrito durante, acredito que pelo menos quase todo ele escrito ainda antes da pandemia, O Anel de Giges, mas eu ouvi você descrevê-lo como uma tentativa de fazer uma relação entre ética e felicidade. Felicidade novo. Só se pergunta sobre algo, só se investiga algo, Janete, quando esse algo gera algum incômodo ou alguma curiosidade. Por que, Janete, você considera tão relevante e há tanto tempo o tema da felicidade? O que é que a felicidade tem? Bom, Galeno, eu gostei muito de você lembrar o prólogo do Felicidade, porque, de fato, se eu fosse reescrever esse livro hoje, em vez das Torres Gêmeas, eu provavelmente abriria o assunto com a Covid-19 e o trauma que isso foi na vida de todos nós. Nós não esperávamos que, no século XXI, algo semelhante pudesse ocorrer. Ocorreu em toda a história humana, mas nós imaginamos que fosse uma página virada. Não é. As coisas essenciais da vida humana, basicamente, não mudam. E o sentido daquele prólogo era exatamente esse. Momentos em que você passa por uma adversidade, tanto na vida pessoal como na vida coletiva, são momentos muito propícios a repensar as coisas. E repensar o que realmente importa, quais os sentidos que realmente valem a pena perseguir numa existência humana. A ideia de felicidade é uma ideia que está presente na história da filosofia desde sempre. O mundo grego discutiu exaustivamente várias concepções do que seria a melhor vida para um ser humano. No fundo, a pergunta é: o que é a plenitude de uma existência humana? O tema que eu trouxe no livro é a pergunta de se, ao longo do tempo, nós estamos nos aproximando ou nos afastando de algum sentido de plenitude da existência humana. Os economistas, durante muito tempo, e eu sou economista de formação, trabalharam com uma hipótese de que, à medida que a vida material melhora, com a tecnologia, com o aumento da renda, com a melhoria dos indicadores biomédicos, as pessoas se tornariam mais felizes, se sentiriam melhor com a vida que têm, demonstrariam mais sentido de realização e de propósito na sua existência. Porém, será que isso é verdade? O que nós começamos a ter, e o livro Felicidade foi escrito exatamente por isso, são pesquisas empíricas que passaram a perguntar para as pessoas se elas vêm ou não se sentindo mais felizes à medida que o mundo ao seu redor se transforma. E as surpresas são muitas. Não existe nenhuma relação tão direta entre renda per capita e bem-estar humano. Há uma relação muito estreita e uma correlação muito forte nos estágios iniciais, quando um país sai de uma renda muito baixa e conquista um padrão de vida tolerável, de conforto material e de segurança material,
Mas, a partir de um certo nível de renda, essas curvas se descolam. A renda em países como Alemanha, Japão e Estados Unidos continuou crescendo acentuadamente ao longo do pós-guerra, ao passo que os indicadores de bem-estar humano ficaram totalmente estáveis, como uma linha horizontal. Portanto, surgiu uma ideia, e a interpretação disso é muito contestada, tentando entender por que não há essa relação com a qual nós trabalhávamos como se fosse um dado da vida. Quanto mais renda, melhor. Quanto mais rico, mais feliz. Quanto mais próspero, mais perto da realização. Não é. Esse é mais ou menos o contexto. Eu percebi que eu podia juntar no mesmo trabalho toda uma discussão filosófica de 2.500 anos com resultados de investigação empírica feitas no campo da psicologia social sobre o bem-estar humano, os indicadores de bem-estar subjetivo e de bem-estar objetivo. É basicamente isso. Pegando também o Felicidade, esse ponto específico que você ressaltou, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Até mesmo o fantasma da fome, que até pouco tempo, poucos anos atrás, parecia que estava em processo de ser exorcizado no Brasil, ele voltou a nos assombrar, digamos assim, né? Talvez seja razoável afirmar que, para muitos de nossos conterrâneos, a felicidade é ver os filhos almoçarem ainda, né? Agora, você ressalta o outro aspecto, né, que a partir do momento que se ultrapassa um determinado limiar, não é exatamente preciso, mas algum limiar de bens materiais, de bem econômico, a sensação de bem-estar se altera, não continua a haver uma elevação no sentido de bem-estar, né? Aumentos de renda não se traduzem em melhoria de bem-estar. Não há essa relação. E no livro você trouxe uma discussão muito interessante. Você vai recuperar em livros posteriores seus essa mesma discussão. Se não me engano, no Felicidade você chamava de bens posicionais, mas no Trópicos Utópicos você já se refere como bens oligárquicos, se bem me recordo. Seria o mais importante a partir de determinado limiar não seria mais ter, mas ter mais do que alguém, né? Deixa eu pegar a frase que eu anotei aqui, do próprio Felicidade, você já mencionou isso, que é: uma vez resolvidas certas carências básicas, o desafio da felicidade se torna muito mais uma questão de psicologia e de ética do que propriamente de economia. O Brasil tem dois problemas, então, eu achava que era só um, mas tem dois, então, o problema da desigualdade profunda e da miséria de uma parcela dos nossos conterrâneos, e também temos um problema ético, Janete. Problemas é que não nos faltam, né, Galeno? A gente tem problemas de toda a ordem. O que chama atenção nas pesquisas sobre felicidade no Brasil? Há um descolamento entre o que as pessoas falam sobre si e o que as pessoas falam acerca dos demais. Eu não vi nenhuma pesquisa feita no período muito recente, desde que o problema da fome voltou a se agravar no Brasil. Mas eu estou me reportando ao que era um padrão relativamente estável no período, nas décadas que precedem o degringolar das coisas no Brasil, digamos assim. Quando você pergunta para os brasileiros, você é feliz? A ampla maioria deles declarará em primeira pessoa que sim. Eu me sinto feliz com a vida que tenho. Podemos citar aqui a música do Jorge Benjor. Eu sou muito feliz comigo mesmo. Isso está no País Tropical. Uhum. Você pergunta para a mesma amostra da população, os brasileiros em geral são felizes? A resposta se inverte. Apenas 23% dirá que sim. Algo em torno de 25%. Isso é um paradoxo. Como é que cada brasileiro, ao olhar para si, se declara feliz, mas ao olhar para a vida ao redor de si, para os demais brasileiros, não percebe que os outros sejam felizes? Tem 3 possibilidades lógicas para sair desse paradoxo. A primeira, os brasileiros estão errados no que dizem a seu próprio respeito, estão se auto-enganando e estão observando corretamente o que vem no mundo ao redor, no Brasil. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese, do ponto de vista lógico, os brasileiros estão errados no que dizem a respeito dos demais, mas sabem muito bem a respeito de si. Cada um se conhece melhor do que ninguém. Você não sabe como é a vida e a interioridade dos demais. Essa é uma segunda hipótese. E a terceira hipótese, que é a que eu favoreço, que é a seguinte: estamos usando critérios diferentes quando falamos de nós, em primeira pessoa, e quando falamos dos outros, que podemos observar de fora.
Quando você fala em primeira pessoa, o que prevalece é a dimensão subjetiva, o sentimento. Como é que eu me sinto em relação a mim mesmo? Volto ao Benjor. Eu sou muito feliz comigo mesmo. É a minha interioridade, é o triunfo da subjetividade. O brasileiro é muito bom em subjetividade. Nós temos uma exuberância da vida subjetiva, da interioridade, que se revela, entre outras coisas, na dimensão da torcida. O torcer é uma expressão disso. Então, você, quando pergunta, responde em primeira pessoa, você olha para dentro, você olha para o seu mundo interno. No entanto, quando você pergunta dos demais, você não usa e nem pode usar esse acesso privilegiado que cada um tem a seus estados de consciência. Você observa as condições objetivas de existência. As pessoas têm um péssimo emprego, ganham muito mal, pegam um trânsito horroroso, estão num transporte público deplorável, não têm acesso à saúde, não têm acesso a elementos muito fundamentais da cidadania, como segurança. Essas pessoas não podem estar e ser felizes. É evidente que elas não são. Então, nós estamos usando, na minha terceira hipótese, duas maneiras diferentes de encarar a felicidade. Num caso interno, a dimensão da subjetividade, e no caso de olhar os demais, a dimensão, inclusive passível de mensuração, que é a dimensão objetiva da realidade em si. As condições de vida, as condições materiais, o acesso a bens elementares da dignidade humana e assim por diante. É por isso que dá essa dissociação. Em alguma medida, ela deve existir em qualquer cultura. O que provavelmente chama atenção no caso brasileiro é o tamanho da diferença, o tamanho do hiato entre a dimensão subjetiva e a dimensão observável de fora, que é a dimensão objetiva. Janete, deixa eu fazer essa pergunta de resposta impossível. Você trouxe uma série de informações em relação à confusão, e talvez explicações para essa confusão, em relação a esse descolamento entre as considerações subjetivas sobre a minha, primeira pessoa do singular, felicidade e a felicidade dos demais, das demais pessoas. Mas o que é isso, a felicidade? É uma série de prazeres específicos, pontuais, ou um estado de bem-estar que se projeta no tempo? É um bem individual, ou é algo que, para ser sentido, exige uma série de códigos que são comunitários, sociais? Helena, eu não É vou te dar racionalizada? eu não vou te dar uma definição de felicidade, porque ela não existe. Existe a felicidade do libertino, a felicidade do monge, a felicidade do hedonista, a felicidade do estoico, a felicidade aristotélica, a felicidade kantiana. Existem muitas concepções de felicidade. O que eu vou te dizer é o seguinte, e a língua portuguesa aí ajuda demais. Outro dia eu assisti uma palestra de um americano sobre felicidade e ele não tinha na língua inglesa o que eu vou poder fazer agora. Eu fiquei com pena dele. Uma coisa é o estar feliz. É um estado de ânimo transitório, circunstancial. Meu time ganhou o campeonato, eu acabo de me apaixonar, eu consegui um novo emprego, eu ganhei na loteria, seja lá o que for. Isso é o estar feliz. É estado de ânimo. É do sentimento transitório. Outra coisa é o ser feliz. Avaliando a minha existência como um todo, em muitas dimensões, afetiva, profissional, espiritual, criativa, seja lá o que for, no ciclo de vida, ao longo do tempo, eu posso dizer que me reconheço na vida que tive e posso declarar, em sã consciência, que eu me realizo, eu estou me realizando, eu sou feliz. Isto é o ser feliz. Nós temos essa dualidade do estar e do ser, permite separar duas coisas que se confundem o tempo todo quando se fala em felicidade. Felicidade não é uma sucessão de picos de euforia, que podem até ser produzidos quimicamente, dado o estágio da nossa tecnologia. É a construção de uma vida, é um enredo, é uma trajetória. Uma vida pode ser feliz sem nunca ter tido momentos de muita exuberância do estar feliz. E uma vida pode ter picos extraordinários de estar feliz, momentos realmente únicos de exuberância e de plenitude, mas que não concatenam e que não constituem um caminho, não dão resultado no ser feliz.
O jovem, de um modo geral, é muito mais orientado para o estar feliz do que para o ser feliz. É um certo amadurecimento e uma certa perspectiva em relação ao ciclo de vida que nos leva, com a passagem do tempo, mas não para todos, a ficar mais atentos para o ser feliz. O ser feliz, muitas vezes, implica o sacrifício do estar feliz. Para conquistar um objetivo remoto, eu preciso abrir mão de alguns prazeres muito tangíveis e que estão ao meu alcance. Para eu construir uma relação afetiva duradoura, eu não posso, a todo momento, estar aberto e disponível para o que der e vier. Para eu conquistar uma certa condição de conhecimento, eu vou ter que, eventualmente, me privar de muitos momentos deleitosos, de felicidade mundana, porque precisa trabalhar, precisa estudar. As pessoas não nascem prontas, é muito trabalho para se chegar a algum resultado. Então, há uma tensão entre o estar feliz e o ser feliz. O jovem, de um modo geral, eu via isso muito enquanto era professor, o jovem, de um modo geral, está muito focado no aqui e agora, viver cada dia como se fosse o último e sonhar como se não existe amanhã. A vida parece para eles, muitas vezes, eu também fui jovem, uma sucessão de baladas, interrompida por uma prova cinzenta, de vez em quando, ou uma aula cinzenta de vez em quando. À medida que a pessoa amadurece e percebe que a vida não é uma sucessão de baladas, as coisas começam a ganhar uma outra configuração. Você começa a arbitrar de outra maneira a relação nem sempre pacífica entre o estar feliz e o ser feliz. Janete, outro dia, pouco tempo atrás, aqui no Canal Brasil, nós entrevistamos uma líder indígena chamada Laura Yawanawá. E eu lembrei muito da nossa conversa anterior, que já foi em 2018. Deixa eu descrever, até porque eu pensei, eu queria muito conversar com Janete sobre isso, e estou tendo essa oportunidade de conversar com você tão pouco tempo depois, foi no início desse mês, essa conversa. Ela descreveu a situação do povo Yawanawá, que fica no Acre, aqui no Brasil, que praticamente desapareceu até o final da década de 1990. Atividade de seringueiros, que, para todos os efeitos práticos, escravizaram a população Yawanawá naquele momento. Atividade missionária, de uma catequização que começou a convencer os integrantes daquele povo de que a sua cultura era demoníaca. Mas eles conseguiram uma revivescência do povo Yawanawá. Ele foi a primeira comunidade indígena a conseguir a demarcação de suas terras, no Acre. E, com isso, eles conseguiram se livrar de seringueiros e missionários, e fundamental para essa revivescência, e aí eu lembrei da nossa conversa, foi o que ela mesma descreveu como a mudança do conceito de riqueza que eles fizeram. Vocês já conversamos, você escreveu sobre isso no Trópicos Utópicos, os danos que a exploração tecnológica podem provocar a bens que não têm valor monetário, estão fora do sistema de preços, né? O povo Yawanawá, ele vende alguns produtos para sobreviver, sementes de açaí, algumas coisas assim, mas a consideração que o povo branco tinha sobre eles, da pobreza, da miséria, eles rebatiam com uma dignidade da riqueza cultural, da manutenção da floresta, do rio, dos animais, da jiboia, que é minha amiga, não é ameaçadora, eu acaricio, e ela mesma é uma divindade multidimensional. Janete, a pergunta que eu queria te fazer agora é: um outro tipo de conceito de riqueza é possível, um desenvolvimento socioeconômico sustentável que leve em consideração valores não monetários? É evidente que é possível, Galeno, mas não vamos ter a ilusão de que vamos voltar a viver como viviam os povos originários do Brasil. Eu acho que, a essa altura, nós temos que entender que eles representam uma forma de vida preciosa e que precisa ser preservada a todo custo, porque são alternativas bem-vindas a um modelo de civilização e de concepção de felicidade que, na minha opinião, está capenga, está muito frágil e não entregou o que prometeu. Agora, não vamos ter ilusão de que vamos voltar ao passado. Não vamos. Nós temos níveis hoje de exigência em relação à vida material, à segurança, ao conforto, e temos um tipo de relação com o mundo natural que é herdado do nosso ocidente iluminista e dificilmente será revertido. Agora, não podemos perder de horizonte o fato de que esse modelo ele se esgota, por duas razões. Primeiro, porque ele não é sustentável ambientalmente.
Vou dar uma estatística só, depois a gente pode explorar mais. Existem hoje, vamos arredondar, 7 bilhões de seres humanos. Os 7 bilhões, o bilhão que está no topo da pirâmide de consumo, consome aproximadamente a metade do CO2. Emite aproximadamente a metade dos gases de efeito estufa no planeta. Os 3 bilhões, que são a classe média, no meio da pirâmide de renda, emitem 45% do CO2 global. E os 3 bilhões que estão na base da pirâmide emitem 5% do CO2 global. Quem está na base, de um modo geral, está sonhando para estar no meio, e quem está no meio está sonhando para estar no veste da pirâmide. Essa conta não fecha de jeito nenhum e não vai ter tempo para que as soluções tecnológicas sozinhas deem resposta ao tamanho do desafio que nós temos pela frente. Portanto, esse modelo ele é profundamente perturbador e ameaçador do ponto de vista do metabolismo entre sociedade e natureza. Ele não é universalizável. O segundo limite diz respeito ao que eu chamo a crise da psicologia psíquica. Assim como há uma crise da psicologia ambiental lá fora, há uma crise do psiquismo do ocidental civilizado. Porque se tentou, a ferro e fogo, moldar esse psiquismo profundo de acordo com os ditames de um mundo extremamente exigente de lógica, de competitividade, de produtividade, de racionalidade. E isso agride alguma coisa muito fundamental na constituição da psique humana. Vou dar um exemplo numérico, porque eu acho legal ter essas coisas concretas. Olha que dado espantoso, eu me deparei com ele lendo há alguns meses a revista The Economist. Para um jovem de 15 anos, do sexo masculino, a probabilidade de morrer antes dos 50 anos de vida é hoje maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. Para um jovem de 15 anos, do sexo masculino, a probabilidade de morrer antes dos 50 anos é hoje maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. É uma coisa tão surpreendente que eu faço questão de repetir. É isso mesmo. Por quê? Os demógrafos e economistas criaram um termo específico para o que está acontecendo hoje, em larga escala nos Estados Unidos. As mortes por desespero, death of despair, que são mortes causadas por opioides, por abuso de drogas, outras, por suicídio e por doenças do fígado ligadas ao alcoolismo. Isso está levando a que a expectativa de vida ao nascer, agora do conjunto da sociedade americana, esteja caindo, mesmo antes da pandemia, coisa que não há precedente na modernidade ocidental. Se isso não é um sintoma aberto de uma crise da ecologia psíquica, no país mais pujante, mais próspero, com a melhor tecnologia médica do planeta, com a melhor ciência médica do planeta, se isso não é um indício muito contundente de uma crise da ecologia psíquica, ou seja, alguma coisa muito fundamental do ser humano está sendo agredido lá dentro por esta civilização tecnoconsumista extremamente competitiva, eu não sei o que pode ser uma evidência. O nosso modelo tem que ser repensado profundamente. E aí vem a novidade. Continuo acreditando nisso, apesar do momento sombrio e dos pesadelos pelos quais nós estamos passando no Brasil. O Brasil é portador de uma esperança de alternativa diante deste modelo em crise, tanto na dimensão da relação com a natureza externa, como na dimensão da relação com a natureza interna do ser humano. E a cultura afro-indígena é o que permanece como promessa de solução e de originalidade na cultura brasileira. Janete, no seu último livro, o Anel de Giges, que foi publicado em 2020, 2020, né? Isso, em 2020, você lança a luz sobre uma história, uma lenda, uma história mitológica, para fazer, na minha opinião, e me corrija se eu estiver errado, provavelmente estarei, dois movimentos no seu último livro, tá? Um é um experimento mental moral de caráter individual.
Eu queria saber de você o que seria isso. E também uma dissertação sobre sistemas totalizantes de controle social. Eu entendi dois movimentos distintos no seu livro. Você pega a República de Platão, né, e a provocação feita por um interlocutor do protagonista do livro, que é o Sócrates, personagem do Platão, né, e ele, para responder a pergunta, ele cria um modelo de sociedade longo, quase todo o livro é essa criação desse modelo para responder essa questão. Você pode, eu sei que a pergunta é quase injusta para você, mas eu vou fazer mesmo assim. Você pode descrever essas duas intenções? Eu observo que houve essas duas intenções. Eu acho que eu vou entrar. Você está colocando corretamente, Galeno, mas eu vou entrar por um outro ângulo. Eu acho que tem 3 perguntas que dá para fazer em torno do Anel de Giges. Uhum. O anel confere o privilégio da invisibilidade. Ele permite a quem o possui agir de forma absolutamente isenta de punição, tanto das leis como da opinião alheia. A pessoa pode desaparecer ao olhar dos demais no momento em que ela deseja e, portanto, agir livremente nas suas relações com o mundo, especialmente com os demais seres humanos. Não escapa das leis naturais, no sentido de que essa pessoa vai envelhecer, eventualmente vai ficar doente, se fizer bobagens, usando drogas, por exemplo, vai ter consequências, vai pagar muito caro e assim por diante. Mas ela pode fazer, com absoluta certeza de impunidade, o que ela bem entender nas suas relações sociais, nas suas relações interpessoais. Tem 3 perguntas que eu acho que dá para fazer. Primeira, o que é razoável esperar das pessoas que têm o anel? De uma pessoa comum, como é o camponês Giges, na fábula que o Glaucon, irmão do Platão, conta, provocando Sócrates, o que é razoável esperar do ponto de vista comportamental. Isso qualquer um pode se perguntar. Como é que as pessoas, de um modo geral, fariam se tivessem um anel? Eu, às vezes, fico pensando, como é que tal pessoa gostaria de usar o anel? Às vezes eu penso num filósofo, às vezes eu penso num ídolo cultural, ou então num amigo, num familiar. É uma pergunta. Ou lei dos grandes números. Estatisticamente, o que é que nós imaginaríamos, mas é uma experiência individual, que aconteceria se uma pessoa tivesse o anel. Essa é uma pergunta empírica, conjectural, mas apontando para algum tipo de comportamento. Uma segunda pergunta, idealmente, o que é que nós deveríamos esperar de alguém que tivesse o anel? E aqui foi uma coisa que eu achei bacana fazer no livro, dá para fazer uma espécie de história da ética com o experimento do Anel de Giges. Como é que cada tradição do pensamento ético lidaria com o desafio de usar bem o Anel de Giges? Cristão, como é que a ética cristã idealizaria o anel no dedo de um cristão, digamos, perfeito? O cristão exemplar. Ética platônica. Como é que platônica, e o Platão responde isso na República, o guardião. Como é que um guardião platônico, um rei filósofo, usaria o anel? Dá para fazer essa pergunta para as diferentes correntes. Um epicurista, um estoico, um kantiano, um utilitarista. Como é que cada um idealiza o que de melhor pode se fazer tendo esse poder que o anel confere? Essa é uma pergunta filosófica, não é uma pergunta empírica. E boa parte do livro eu passo criticando as pretensões, que você chamou totalizantes, de que a pessoa de posse do anel, ela, se for bem constituída, ela não muda 1 milímetro do seu comportamento. Porque ela não tem nada a esconder dos demais, em nenhuma circunstância, nunca. É um nível de exigência que, olhe lá. Mas platônicos e cristãos, e já dizia o Nietzsche que o cristianismo é o platonismo para as massas, há uma profunda afinidade de orientação ética entre o cristianismo e o platonismo, especialmente na vertente agostiniana do cristianismo. Essa é a pergunta filosófica. E, por fim, a pergunta que me importa demais também, e que eu tentei enfrentar no Anel de Giges, e que eu faço para mim, para você, para quem leia o livro. Imagine colocar o anel no seu próprio dedo. Não precisa me contar ou contar para alguém
o que você faria, mas tente pensar para você mesmo, com realismo, com coragem, com desassombro, o que afloraria do fundo da sua alma e que tipo de pessoa você se tornaria caso detivesse a prerrogativa da impunidade com o anel. Eu dediquei a última parte do livro, que eu chamo Desenredo, a um experimento mental tão corajoso quanto eu sou capaz de fazer, tentando imaginar como é que eu, jovem, lidaria com o anel e como é que eu, provavelmente com uma boa dose de auto-engano, como é que eu faria se hoje tivesse o poder do anel nas mãos. Mas eu enfrentei. Entre todos os filósofos que pensaram essa questão do anel de Giges, o único que fez este movimento de tratar essa questão não com as frias antenas de uma curiosidade acadêmica, mas em primeira pessoa, do singular, eu, o que faria com isso? Chama-se Jean-Jacques Rousseau, nos Devaneios do Caminhante Solitário. Eu estou dando uma de Rousseau na parte final do meu livro, quando eu repito o experimento de tentar imaginar o que seria o anel no meu dedo. É evidente que aí como eu estou escrevendo um livro, eu estou tendo que me colocar o desafio também de transmitir, de compartilhar o que eu pensei. Mas eu tentei ir tão longe quanto me é humanamente capaz. Inclusive, claramente passou para quem leu o livro, Janete, até a sua preocupação não é só o eu que importa, é o eu quando, né? Você falou rapidamente de um período de radicalismo político seu no passado. Imagina se o anel viesse para o seu dedo naquele momento, né? Então, também tem essa questão do não apenas eu, mas eu quando, eu em que circunstâncias também, né? Bom, deixa eu mudar de pergunta antes que você pergunte para mim o que eu faria, tá, Janete? Eu quero... Está feita a pergunta, você já se fez. Deixa eu desligar a câmera, talvez a gente converse sobre isso. Tem mais de um livro seu, Janete? Mas não precisa contar publicamente, não. É só pensar para si, pensar consigo. É a própria ideia do experimento mental, né? O que você faria nessa circunstância. Mas, Janete, mais de um livro seu, você menciona uma forma de compreender, talvez, o fenômeno da felicidade, pode ser como um alcançar aquilo que se deseja, né? E, portanto, há duas formas de ser feliz, né? Você efetivamente conseguir aquilo que você deseja ou controlar os próprios desejos, né? Controlar aquilo que você efetivamente deseja, ou seja, tanto conseguir aquilo que se deseja ou limitar o seu campo de desejos, né? Aquilo que é alcançável. E aí você seria também feliz. Mas você descreve também, de várias formas em diferentes livros, que pode ser errado, tanto uma coisa quanto outra, né? A gente já estava conversando sobre aqui, você mencionava essa voracidade do progresso tecnológico e o que isso está afetando. Você acabou de falar sobre os jovens de 15 anos dos Estados Unidos, né? Isso pode afetar não apenas o meio ambiente, mas até talvez a própria natureza humana esteja em risco, né? Mas no Anel de Giges você também aponta para os riscos de se tentar domesticar em demasia os desejos humanos, né? Que riscos seriam esses dessa tentativa de domesticação dos nossos desejos? Então, Galeno, você colocou muito bem. Você tocou no ponto de ligação fundamental entre o Trópicos Utópicos e o Anel de Giges. Pouca gente, eu acho, que se deu conta do que você acabou de falar. O Anel de Giges, ele explora justamente o que eu coloco no Trópico sobre a crise da ecologia psíquica. Nós demoramos no Ocidente para descobrir o tamanho do estrago que estávamos e estamos causando ao mundo natural fora de nós. A humanidade demorou demais para descobrir o tamanho da ameaça que paira, à medida que nós, sem nos darmos conta, como uma espécie de aprendiz de feiticeiro, vamos transformando as condições da vida sem ter uma noção plena das consequências não intencionais das nossas ações. Quem deseja a mudança climática? Ninguém. E, no entanto, é o fato central da vida humana no século XXI. É o resultado das nossas ações, mas não das nossas intenções. Mas não é uma fatalidade, é escolha humana. E agora nós já sabemos. No passado, nós ainda poderíamos nos esconder no véu da ignorância. A gente não sabia. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Agora nós sabemos o que estamos fazendo, embora alguns estejam em estado de negação, né? Será que algo semelhante pode estar ocorrendo
nos séculos da modernidade, no modo como nós nos relacionamos com a nossa natureza interna, com o psiquismo que nós herdamos do nosso passado ancestral. A nossa mente, como o nosso corpo, a estrutura básica da nossa mente, dos nossos sentimentos morais, não é alguma coisa plástica que você pode moldar como o escultor molda o barro. Isso foi sendo evolutivamente constituído ao longo de centenas de milhares de anos, ao longo do processo evolutivo. É um fruto do nosso passado ancestral, na espécie humana. Os sentimentos primordiais do ser humano, dor e prazer, raiva, ciúme, altruísmo, tudo mais, é resultado dessa constituição profunda. Né? Ressentimento, vocês podem nomear todos os sentimentos humanos, eles são parte dessa compleição anímica, que é resultado do processo evolutivo e que é constitutiva da nossa natureza interna. Eu tenho a impressão, essa é a minha hipótese, que nós estamos agredindo essa compleição anímica com a mesma severidade com que nós agredimos a natureza externa. O cerceamento, o tolimento desse psiquismo arcaico, desse psiquismo profundo, do qual nós somos herdeiros, como o nosso corpo, está sendo lacerado, está sendo massacrado por exigências que nos são impostas desde muito cedo na vida em sociedade, num ambiente extremamente lógico, competitivo, severo, restritivo das pulsões do ser humano, como é o ambiente em que nós hoje em dia vivemos, e tecnológico também. Se isso é o caso, quer dizer, você está diante não só de uma crise ambiental, mas também de uma crise da ecologia psíquica. No Anel de Giges, eu tentei mostrar como duas mega tradições da ética, a platônica e a cristã, vão longe demais no grau de exigência que elas fazem a esse psiquismo arcaico, que é constitutivo do homem e da mulher, do animal humano. E isso produz efeitos não desejados, consequências não intencionais. Para dar um exemplo extremo, mas que eu acho que é ilustrativo, considere a exigência do celibato vitalício para o clero da Igreja Católica. Nós estamos aprendendo agora quais são as consequências não intencionais do que pode parecer uma exigência de grandeza e de desprendimento do mundo sensorial. Pedofilia. O próprio Vaticano reconheceu dezenas de milhares, possivelmente, de casos ao longo dos séculos em que se exigiu do ser humano, que pertence a essa condição do clero católico, alguma coisa que é muito frontalmente contra os desejos e as pulsões mais elementares do ser vivo. Eu estou dando um exemplo extremo, né, que é esse nível de exigência, mas a culpa que nós normalmente temos em relação ao que sentimos, porque nós não admitimos para nós mesmos sentir o que em nós está sentindo. Não é à toa que surge a psicanálise. O Freud não falava de outro assunto. O mal-estar na civilização é isso. É uma crise da ecologia psíquica. O progresso científico-tecnológico será pago ao custo de uma perda do doce sentimento da existência, de uma certa espontaneidade afetiva, de uma certa vitalidade afetiva que os povos pré-modernos mantêm intacta, porque não foram massacrados internamente pelas exigências da civilização moderna, do século XVII e XVIII para cá, e que o Freud trata no Mal-Estar na Civilização. O Mal-Estar na Civilização é isso, é fruto de um psiquismo arcaico que está sendo massacrado, está sendo ferido, está sendo muito, muito atacado por exigências impostas por um padrão de convivência humana e de regime de trabalho, e de objetividade, de cerceamento a qualquer tipo de fantasia que não passe pelo estrito crivo da lógica. Paga-se um preço por isso.
né? O que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência, que qualquer pessoa vindo da mais alta civilização imediatamente constata quando vem a um país como o Brasil. Não obstante toda a precariedade da vida material, toda a insegurança, toda a violência e tudo mais. Você puxou o assunto do Brasil, deixa eu puxar um aspecto do Anel de Giges, que você me um aspecto que você cita para descrever uma ideia. Eu quero pegar só isso para pedir, eu não posso ter o Janete diante de mim e não perguntar um pensador que se dedica há tanto tempo também a pensar o Brasil, né? No Anel de Giges, você afirma que tem dois perigos que as pessoas usam a palavra sombra, assombra a sociedade, que é a ordem excessiva e o colapso da ordem, né? São os dois lados, talvez, da mesma moeda, os dois lados mais intensos nos lados opostos da mesma moeda, né? Fazer uma provocação para você agora, tá? A possibilidade do Brasil talvez esteja vivendo ambos os movimentos simultaneamente, começando pelo lado economista, a ideia do desmantelamento do Estado, né? O próprio funcionamento técnico de uma parte significativa da máquina pública, né? Desde o desvio de finalidade de algumas estruturas, como a Fundação Palmares e a FUNAI, a deterioração do funcionamento de algumas estruturas, como o Ministério da Educação. Não houve perguntas no último Enem sobre a Covid-19, porque as últimas perguntas feitas para o Enem foram feitas em 2018, que o atual Ministério da Educação nem perguntas conseguiu fazer para a principal prova para a entrada no ensino superior brasileiro. Ao mesmo tempo, será que é possível vislumbrar a possibilidade de uma tentativa de imposição de uma visão única do que é o Brasil, do que é ser brasileiro? O Brasil é uma pátria cristã, minha bandeira tem tal cor, menina veste rosa, menino veste azul. Você pode nem fazer festa de aniversário, aparentemente, no Brasil de hoje. Queria levantar esses dois pontos. Primeiro, deixa eu falar com o economista, tá? Depois eu vou falar com um pensador, com um filósofo, tá? Parece que muito do que se construiu desde a redemocratização, a estabilização da economia, né, está sendo atacado, né? O Pacto Federativo, já vi você falar sobre isso em entrevistas, né? Precário como era, mas agora até impostos estaduais estão sendo impostos pela União, né? E até maneira que eles tentavam combater a Covid-19 quando a União tinha uma outra ideia sobre isso. Essa semana, a gente está conversando aqui em julho de 2022, para vocês que estão nos vendo aí no futuro, tá? Foi aprovada uma lei que eu não consigo chamar de outra coisa, uma PEC, né? Um estado de emergência eleitoral, né? Veio uma ideia na minha cabeça, Janete. Sabe esse observatório que deu as primeiras imagens agora essa semana, o James Webb? Foi um escândalo nos Estados Unidos, na NASA, porque ele custou muito mais do que deveria custar, foram 50 bilhões de dólares. Se você somar só o estado de emergência eleitoral e o jabuti da Eletrobras, dos gasodutos, você já ultrapassa o preço do James Webb, tá? Âncora fiscal, responsabilidade fiscal. O Estado brasileiro está prestes a entrar em colapso, Janete? Essa é a minha pergunta. Então, Galeno, vamos pegar do princípio, né? Você tem dois riscos polares que ameaçam a sociedade humana. Um deles é o colapso da ordem. É o que o Hobbes chamava a guerra de todos contra todos. Uma interação anárquica, destrutiva, em que você não tem um mínimo de segurança para sair na rua sem ter a garantia de que não será atacado se alguém olhar feio para você. É um estado de anomia, é um estado de medo generalizado, é um estado em que a morte violenta se torna uma possibilidade para todos nós. No outro extremo, você tem o gelo totalitário. É um Estado que governa e que controla minuciosamente a vida do cidadão. Um pesadelo como George Orwell descreveu em 1984. Você não, como Platão descreve na República, e principalmente nas leis. O cidadão não fica um minuto sozinho. Ele está sempre sob vigilância de uma autoridade. Porque se ele ficar um minuto sozinho, ele vai fazer bobagem. Está sempre a onipresente vigilância. Isso já está lá nas leis de Platão. É um Estado minuciosamente controlador do cotidiano. O que se veste, o que se come, o que se assiste, o que se pode, o que não pode. Tudo é proibido, exceto o que é permitido. Thomas More, na Utopia, não deixava nem as pessoas se reunirem ou passearem sozinhas no campo, porque isso poderia dar problema.
Ele chamava de utopia, mas era um ideal que para nós é quase distópico, né? Existem essas duas possibilidades. E nós vemos sociedades que oscilam de um extremo ao outro, mais do que outras. A Alemanha, na República de Weimar, foi longe, no sentido de uma anomia, de uma coisa selvagem, um vale-tudo. Muita violência, muita insegurança, muita libertinagem, o que ameaça um certo segmento da sociedade, o colapso total da vida conhecida, dos costumes. Durante a hiperinflação, pais passaram a prostituir as filhas para ter uma renda. Descobriram que carne humana foi vendida em açougues na República de Weimar, na Alemanha. Essa anomia, essa anarquia muito destrutiva e muito ameaçadora, deu ensejo a uma reação provavelmente sem paralelo na história humana, que foi o nazismo e a ordem totalitária imposta por esse regime. Veja, no povo mais educado da Europa, no início do século XX. Então, aí você tem realmente um experimento em larga e trágica escala de até onde chegam os dois polos dessa dualidade. O colapso da ordem e a ordem massacrante. Eu acho que o Brasil vive momentos em que também essa dualidade e o pêndulo do deslocamento entre uma e outra marcam a nossa coexistência. O período que precedeu o golpe de 64 foi um período, claro, de insegurança geral. Medo em relação ao futuro, as instituições muito esgarçadas, a inflação, o descalabro, aquela percepção de que o mundo tá ruindo, de que não há segurança mais para nada. Houve uma adesão, gostemos ou não disso, houve uma forte adesão do sentimento da maioria dos brasileiros à ruptura, que foi o golpe de 64. Tanto que não houve qualquer reação. O que veio depois é outra história, mas chegou-se a um momento em que, exagerando um pouco, as pessoas concluíram que qualquer governo é melhor que a ausência de governo. Aí nós vamos para o momento atual. Com o que é que contam aqueles que desejam impor à coletividade brasileira uma ordem de cima para baixo, segundo valores que são de uma volta ao passado e de cerceamento da diversidade humana, afetiva e de expressão de formas de vida? Com que é que eles contam que a anomia, a violência, a bagunça, a confusão chegue a tal ponto, inclusive na política, que a sociedade acabe se resignando à necessidade de algum tipo de ruptura, algum tipo de medida extraconstitucional que restabeleça um princípio de ordem e de segurança. Nós, cidadãos responsáveis, temos que impedir que isso aconteça, em nome da manutenção das nossas conquistas da democracia e da nossa Constituição. Nós não podemos entrar numa polarização raivosa e violenta que acabe se tornando a legitimação de algum tipo de aventura que o Brasil definitivamente não precisa. Nós vimos como foi 64 e nós vimos o desastre que veio a seguir. Essas pessoas sonham em voltar para 64. Para que a baderna, a confusão, a insegurança, a corrupção, o descalabro, a total esgarçamento das instituições, a total imprevisibilidade do dia a dia, leve a algum tipo de convulsão e de demanda pelo restabelecimento de uma ordem autoritária. É assim que eu interpreto o momento brasileiro, de um ponto de vista amplo, dentro dessa questão que você formulou. Deixa eu fazer uma pergunta mais jocosa, assim. Será que o orçamento secreto, as emendas relatorias, é uma espécie de anel de Giges o político brasileiro, Galeno, quando entra no Congresso, ele
sente como se tivesse ganho um anelzinho de Giges. Agora chegou a minha vez, agora eu posso. Agora é foro privilegiado. Olha a palavra privilégio. A etimologia de privilégio é muito boa. É uma lei privada, é uma lei particular, não é a lei que vale para todo mundo. O foro privilegiado é o nome. O antigo regime era o regime do privilégio. A elite no poder, as leis são para o populacho. Eu, aristocrata, estou acima disso. Eu não preciso pautar as minhas ações pela lei. Eu tenho um anel de Giges. Os romances do Marquês de Sade contam isso. O que é que a aristocracia faz quando tem a garantia e a certeza da impunidade? As taras mais inconfessas do ser humano ganham espaço para o extravasamento. A política brasileira é muito isso. Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei. É uma espécie. Nós ainda estamos numa espécie de antigo regime. Por incrível que pareça, o Brasil ainda vive sob muito do que era no passado, na Europa, pré-Revolução Francesa, o antigo regime. Alguns estão acima da lei e alguns estão abaixo da lei, porque vivem na selva do vale tudo e do salve-se quem puder. Na marginalidade, na criminalidade e abaixo do marco legal. Se nós queremos construir cidadania e Constituição para valer, nós temos que eliminar essa dupla anomalia dos que estão acima da lei e dos que estão abaixo da lei. O princípio da igualdade perante a lei ainda é um desiderato no Brasil. Não é algo conquistado e garantido para todos. Outro aspecto que, recentemente, você até fez uma palestra sobre isso, eu sei que te preocupa há muito tempo, que é o caso da educação enquanto, talvez, uma forma com o passar do tempo, né, continuadamente sendo uma educação de qualidade para a população, a possibilidade disso levar a uma vida que seja não só mais produtiva em termos econômicos, mas que a experiência humana se torne mais completa com isso, né? Você, em uma palestra recente, mencionou com pesar a massa de jovens no Brasil que ainda não completam o ensino médio e a má formação, até mesmo de quem completa. Mas, ao mesmo tempo, você falou do momento de oportunidade devido à transição demográfica pela qual estamos passando. Você pode descrever o que você quer dizer com essa ideia dessa transição Se alguém me demográfica? perguntar qual foi o acontecimento mais importante da minha geração de brasileiros, eu diria o seguinte: a transição demográfica pela qual passa o país, que está se completando agora, de 2020 a 2025. O que é a transição demográfica? Isso acontece na vida de todas as nações, mas no Brasil aconteceu com uma contundência e uma rapidez quase vertiginosa. É a combinação de dois vetores de mudança. Primeiro, a população triplicou no Brasil entre 1950 e 1995. Nós éramos praticamente 50 milhões de habitantes em 1950, em 95 ultrapassamos a marca de 150 milhões de habitantes. O tamanho desse movimento é brutal, é brutal. Nós demoramos do descobrimento até 1950 para passar de 5 milhões para 50 milhões, 4 séculos e meio. Nós demoramos 45 anos para passar de 50 para 150 milhões de habitantes. Então, isso é uma realidade que está por trás de muito dos problemas que nós temos hoje no nosso país. Isso aconteceu. O Brasil praticou um laissez-faire demográfico, para ninguém poder ver. Só que aconteceu outra coisa. A queda na taxa de fecundidade. A partir dos anos 70, o número médio de filhos por mulher no Brasil começou a cair em queda livre. O que na Europa demorou 60 anos para acontecer, ou seja, passar de 3 para 2 filhos por mulher em média, no Brasil demorou 18 anos para acontecer. Foi muito intenso e muito rápida a queda na taxa de fecundidade. Hoje nós estamos com uma taxa de fecundidade um pouco inferior a 2 no Brasil. Se tivesse steady state, a população estaria caindo. Ela não está caindo, por quê? Porque o contingente de pessoas em idade de reprodução ainda é muito grande. Então, mesmo tendo menos de 2 filhos em média por mulher, a população cresce pelo chamado momentum demográfico. Junta esses dois vetores de mudança.
você tem a transição demográfica. Primeiro, você tem a pirâmide etária, a base alargou enormemente porque a população explodiu no pós-guerra. Você tem uma base muito grande de crianças e jovens. Imagina que o Brasil precisaria ter investido em educação para dar esse contingente de dezenas de milhões, centenas de milhões de crianças que nasceram nesse período em que a população triplicou. E o Brasil não fez nada para valer. Então, você tem primeiro a pirâmide. À medida que o tempo passa, essa bolha que entrou na base da pirâmide vai inexoravelmente subindo. Só que, como cai a taxa de fecundidade muito ferozmente, a base da pirâmide começa a estreitar. Então, você, num segundo momento, que é onde nós estamos, você sai da pirâmide e está no barril. O miolo está grande, a base está estreitando e o vértice ainda é pequeno. Só que o tempo continuará inexoravelmente passando. A pirâmide vai ficando com o tronco cada vez mais estreito, a bolha vai subindo e você vai passar do barril para o cogumelo. É pirâmide, barril, cogumelo. As implicações disso, por isso que eu digo, é a coisa mais importante da nossa geração de brasileiros. As implicações disso são tremendas. Vou dar duas. Primeira, se não aumentar a produtividade do trabalho dos brasileiros, que serão cada vez menos entrando no mercado de trabalho, não vai ter como sustentar um mínimo de segurança e de conforto, de bem-estar material para o topo do cogumelo. Tem que aumentar a produtividade para transferir renda entre gerações. Porque a taxa de dependência, que agora está no mínimo, ela vai começar a crescer fortemente. O número de pessoas que não está no mercado de trabalho vai crescer muito mais rapidamente do que o número de pessoas no mercado de trabalho. Se não aumentar a produtividade, não tem como transferir para garantir renda e bem-estar para quem está lá em cima, no topo da pirâmide etária. A segunda é o que você relatou. É uma enorme oportunidade para melhorar a qualidade de ensino. Mesmo que não gaste mais, mantendo o gasto atual, o investimento per capita pode aumentar muito. Já tem números muito fortes da queda do número de matrículas nos anos iniciais, tanto da rede municipal como da rede estadual de ensino público. Você tem uma chance muito concreta, por exemplo, entre muitas outras coisas, de passar para regime de tempo integral. São menos alunos na escola. Nós podemos cuidar com muito mais ênfase, com muito mais recursos de cada um desses jovens. Nós podemos dar a ele uma condição de capacitação e de preparo que era praticamente impossível de dar quando uma escola tinha que ter 2, 3 turnos, simplesmente para acomodar um fluxo amazônico de entrada de novos pupilos na escola. Então, nós podemos agora realmente olhar para a questão da qualidade do ensino de uma maneira muito mais consequente, mesmo que não aumentemos, como deveríamos, eu acho, mas mesmo supondo que não aumente, dá para fazer muito mais com o mesmo. E dá para fazer muito mais com mais. Mas não adianta imaginar que gastar mais dá conta por si do problema. Se não usar bem o recurso, nós temos muitos exemplos no Brasil e fora do Brasil. Não redunda em melhoria de qualidade de ensino. O que nós precisamos ter certeza no Brasil? Que o jovem que termina o ensino fundamental, de fato, adquiriu as capacidades, os conhecimentos e as habilidades correspondentes a essa etapa do ciclo educacional. Nós estamos muito longe de ter isso. Os jovens hoje terminam o ensino fundamental e boa parte deles, 1/3 ou mais talvez, é analfabeta funcional. Cumpriu o ensino fundamental no papel, mas não adquiriu o lastro que deveria corresponder àquele papel. Aquele papel é um papel pintado, não é um diploma. Vale o mesmo para o médio e vale o mesmo para o ensino superior. Isso nós temos que garantir. Está um momento em que abre-se uma janela de oportunidade muito boa e favorável para isso, que é o resultado da queda do número de matrículas nos anos iniciais de todo o sistema educacional brasileiro. Janete, uma última pergunta.
E remetendo à última vez que nós conversamos, você esteve aqui conosco no Canal Brasil, cerca de 4 anos atrás. Fala-se muito do surgimento, talvez uma revivescência você já mencionou há pouco tempo até, de uma violência, pelo menos na retórica do discurso político no Brasil, né? de uma agressividade na discordância, digamos assim. No nosso último encontro, você, no entanto, foi em 2018, você falava do Brasil como acho que você utilizou a expressão opção cultural para o mundo. O Brasil, nós, brasileiros, teríamos alguma coisa que o Ocidente perdeu no campo da afetividade. Uma frase que eu me lembro que você disse foi: nós temos o dom da vida como celebração imotivada. Eu acho que você repetiu até essa expressão numa palestra recente na BL. Aliás, parabéns pela seleção para a Academia Brasileira de Letras, viu? Ainda não falei isso aqui. Janete, isso mudou, essa nossa afetividade? Nós mudamos nesses últimos 3 anos ou você não verifica que isso se consolidou e é só um efeito transitório minoritário na nossa sociedade? Se eu tenho alguma razão nessa afirmação, eu estou me referindo a alguma coisa que não diz respeito aos ciclos transitórios da imaginação brasileira. É um traço permanente da nossa cultura e que nos acompanha desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, quando aquele Diogo Dias, que era um português recém-chegado, cruza o rio e vai com um gaiteiro dançar com os índios na outra margem do rio, que eu chamo o primeiro ensaio do carnaval. Isso é um traço permanente. Os portugueses tinham um know-how de alteridade que os ingleses não tinham. Por quê? Porque os portugueses, assim como os espanhóis, foram durante 8 séculos submetidos à dominação moura, islâmica. Gente de tez escura que dominou a Península Ibérica durante 8 séculos. Eles tinham um conhecimento de alteridade e uma disponibilidade para o entendimento de uma outra cultura que os anglo-saxões, que nunca tinham visto uma pessoa da cor negra na vida, ou um índio, nunca nativo, nunca tinham visto. Não tinham. Os puritanos da Nova Inglaterra eram ETs nesse aspecto. Tinham todas as virtudes do trabalho, da leitura da Bíblia, etc., mas de convívio, eles eram muito ruins. Agora, outro aspecto da cultura brasileira é que nós temos uma das imaginações mais voláteis de que eu tenho conhecimento. Quando as coisas vão bem no Brasil, nós entramos com muita facilidade no clima do Brasil tropical do Jorge Benjor, um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, e é só beleza, e é tudo do bem, e o mundo fica babando, e nós somos, e fazemos, e acontecemos, e ganhamos a Copa do Mundo, tá? Uma euforia incontida. Esses momentos existem, e vivemos algo que tangenciou isso não faz tanto tempo, final do governo Lula, primeiro mandato, e quando as coisas dão errado, o país entra em recessão, tem alguma crise política, uma crise inflacionária, a mendicância volta, o pêndulo vai para o outro extremo. O último que sair apaga a luz do aeroporto, isso aqui é uma desgraça a perder de vista, uma desgraça total, tudo deu errado, não tem a menor condição, quero sair o mais rápido possível desse país e tudo mais. Eu acredito que nenhum dos dois extremos se sustenta, porque a realidade nunca era tão boa como pareceu, mas também não é tão ruim como parecerá agora. A lâmina da sobriedade tem que cortar dos dois lados. Eu já vi o Brasil passar por esse ciclo algumas vezes. A idade, alguma vantagem tem que ter. Portanto, eu não me assusto mais quando as coisas degringolam. Agora, eu também fico com o pé atrás quando eu vejo um oba-oba e um otimismo e um estado quase eufórico de negação dos nossos problemas que continuam em educação, em saneamento, em segurança e tudo mais. Eu só espero que a próxima vez que as coisas começarem a melhorar no Brasil e um sentimento forte de confiança no nosso futuro voltar, nós não metamos os pés pelas mãos outra vez. Como fizemos com Juscelino, como fizemos com o milagre econômico no regime militar, e, infelizmente, como foi feito na degringolada que foi o governo Dilma.
do ponto de vista econômico, um desastre épico, pelo qual nós estamos pagando muito caro até hoje. Não existiria essa aventura bolsonarista sem aquele desastre. Será que nós amadurecemos para que, da próxima vez que os ventos soprarem a nosso favor e que nós construirmos a duras penas uma esperança e uma confiança em relação à nossa potencialidade cultural e à nossa possibilidade de oferecer algo novo e original ao mundo, será que nós vamos ter a maturidade, a consistência de não imaginar que podemos tudo, então, e podemos partir para qualquer tipo de responsabilidade e aventura, especialmente no campo econômico, que o mundo vai tolerar qualquer desaforo? O mundo não tolera qualquer desaforo. E as leis da economia não toleram qualquer desaforo. Nós acabamos de ver isso. A economia é como a saúde. Se você abusar demais, ela se impõe e exige algum tipo de correção, muitas vezes dolorosa. Então, o que eu espero e torço, espero poder até contribuir, é que quando os bons tempos e a confiança voltar, a gente tenha um pouco mais de sobriedade para não entrar no clima daquela euforia inconsequente e de achar que Deus é brasileiro e nós não precisamos fazer nada agora para melhorar o nosso futuro, porque o nosso futuro é destino, não é destino. Nós vamos ter que construir isso e vai dar trabalho. E vai exigir, em alguns momentos, abrir mão de coisas que estão ao nosso alcance para conseguir outras coisas mais importantes que demandam algum tipo de sacrifício no presente. Deputado Janete, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Galeno.